Poderosa oração ao anjo da guarda para iniciar o ano com abundância, paz, proteção e caminhos abertos. Se este ano te feriu em silêncio, se o cansaço fez morada em você, se a esperança ficou escondida atrás do medo, então receba com atenção o que eu vou te dizer agora. O céu está pronto para reescrever a sua história, mas primeiro você precisa encerrar o capítulo que já terminou. Não se trata de virar uma página no calendário, trata-se de virar uma página dentro de si. A abundância que você busca não começa quando o relógio marcar meia-noite. Ela começa quando o seu espírito decide que não aceita mais viver abaixo do propósito que Deus confiou a você. Existe uma linha invisível dividindo o que ficou e o que está por vir. E atravessar essa linha é uma decisão espiritual. Não é força humana, não é sorte, é posicionamento. O novo ano não chega para quem espera, chega para quem se prepara, chega para quem consagra, chega para quem entrega o comando ao céu e não ao medo. Se você sente que já carregou o suficiente, se percebe que já tentou de tudo e ainda assim algo parecia travar seus passos, então é aqui, agora, que o alinhamento começa. A prosperidade não é um acidente, ela é consequência de organização espiritual. A paz não é ausência de problemas, ela é presença de direção. A proteção não é muro que impede ataques, é escudo que garante avanço. O seu anjo da guarda não acompanhou você até aqui para te ver parar. Ele está à frente, esperando que você libere o que não pertence mais à sua jornada. O que está adiante é grande demais para você atravessar com bagagens antigas. O que está por vir exige mãos livres, coração limpo e consciência que não negocia com o passado. Este vídeo não é apenas uma oração, é um realinhamento espiritual, um corte definitivo entre você e tudo aquilo que atrasou sua história. Aqui você não vai implorar por abundância, você vai autorizá-la. Não vai pedir paz como quem teme perder, vai pedir paz como quem sabe que foi criado para carregá-la. Não vai suplicar proteção com desespero, vai recebê-la como direito de herdeiro. O anjo da guarda que Deus designou para guiar seus passos não se distrai, não se cansa, não abandona. Ele está pronto para conduzir seus caminhos com precisão. Mas primeiro, você precisa dizer que está pronto para caminhar rumo ao que é seu. Por isso, ouça com o Espírito. Cada palavra que você escutar aqui não é apenas som, é decreto, é semente, é fundamento. Esta oração é um pedido e uma escolha ao mesmo tempo, um rompimento com a escassez e uma aliança com a abundância, uma despedida do medo e um compromisso com a paz, uma renúncia à instabilidade e um pacto com a proteção que vai à frente. A partir deste momento, você não entra no ano novo apenas com expectativas, entra com autonomia espiritual, com propósito, com clareza, com companhia. Respire, endireite a postura, prepare o coração. Agora o céu observa a sua decisão. Agora o seu anjo da guarda assume a linha de frente. O ano novo já começou dentro de você. O ano só se torna novo quando a alma decide ser nova. Caso contrário, é apenas o mesmo ciclo repetido com datas diferentes. Há quem entre em janeiro com esperança, mas carregando as mesmas estruturas que impediram o avanço. Há quem faça pedidos ao céu, mas mantenha o coração preso ao que o céu já pediu para deixar para trás. E enquanto o passado ainda possuir autoridade sobre o espírito, o futuro não passa de intenção. É por isso que o novo ano, antes de ser calendário, precisa ser consagrado como território espiritual. Algo que se pisa com reverência, não com ansiedade. Algo que se recebe com postura, não com desespero. Algo que se habita com maturidade, não com carência. O ano que nasce não vem para consertar o anterior. Ele vem para inaugurar caminhos que não existiam. E caminhos inéditos exigem versões inéditas. Há portas para as quais você já está pronto, mas não com o coração do ano passado. Há oportunidades que já foram liberadas, mas não podem ser sustentadas por uma mente cansada. Há respostas que já foram assinadas no céu, mas ainda não encontram lugar dentro de você. Prosperidade não é apenas receber, é estar preparado para manter o que recebeu. Paz não é apenas descanso,
é decisão de não negociar com o caos. Proteção não é apenas livramento, é cobertura para não voltar a lugares espirituais que já foram encerrados. O seu anjo da guarda não está esperando a virada do calendário para agir em seu favor. Ele está esperando você virar uma chave interna. O céu não está atrasado. O atraso vem do que ainda prende você ao que deveria ter terminado. Quando você consagra o ano como território espiritual, você estabelece o limite entre o que pode e o que não pode atravessar essa fronteira. Feridas não atravessam. Crenças de insuficiência não atravessam. Lealdades emocionais com a escassez não atravessam. Identidades construídas pela dor não atravessam. O ano não muda enquanto você tentar atravessá-lo, carregando o que pertence ao ciclo antigo. Existe uma pergunta espiritual que precisa ser feita antes de qualquer oração. O que em mim precisa terminar para que o novo possa começar? Porque o céu não entrega destinos para quem ainda luta para proteger o que o destruiu. Deus não investe futuro em quem insiste em se esconder dentro de versões antigas. O anjo da guarda não abre caminhos para quem está em aliança secreta com o que atrasa sua história. O novo só se estabelece quando o velho perde legalidade. E isso não acontece automaticamente. Acontece quando você se posiciona, quando você declara internamente que não aceita mais viver pela sobrevivência. Quando você para de pedir ao tempo que cure o que só pode ser curado pela decisão. Tratar o ano novo como território espiritual significa atravessar a linha entre o que acontecia com você e o que começa a acontecer através de você. Significa parar de caminhar como sobrevivente e assumir o lugar de alguém que está sendo conduzido. Significa parar de orar apenas por livramento e começar a orar por direção. Significa entender que a prosperidade que vem não é prêmio, é construção. Não é sorte, é alinhamento. Não é exceção, é sequência. O anjo da guarda não é enviado apenas para impedir quedas. Ele é enviado para preparar a travessia. E travessia exige movimento. A partir daqui, o ano não é mais contagem de dias, é altar, é consagração, é pacto, é solo de decisão. E quem pisa nesse solo sem consciência, volta ao mesmo ciclo. Mas quem pisa com consciência, inaugura um território que não pode ser roubado. Porque território espiritual não se defende com força, se defende com identidade. Uma identidade alinhada não negocia com o que diminui, não aceita o que enfraquece, não se curva ao que ameaça, não se sujeita ao que contradiz o propósito. Este é o início. E o início não pede perfeição, pede permissão. O céu está pronto. O anjo está presente. O ano está diante de você. E o próximo passo não é calendário, é decisão. Há uma realidade espiritual que poucos admitem. Não é a falta de oportunidade que paralisa uma vida, é o apego ao que já deveria ter sido encerrado. Não é o novo que não chega, é o velho que não solta. Existem dores que se tornaram abrigo. Existem memórias que viraram identidade. Existem crenças que sobreviveram tempo demais dentro de alguém que já não é mais aquela versão ferida. E enquanto essas estruturas antigas permanecerem ativas, a abundância não encontra entrada. Não por ausência divina, mas por falta de espaço interno. O céu não invade. O anjo da guarda não força, ele não toma. Ele só ocupa o espaço que é liberado. O apego invisível é sutil. Ele não se mostra no comportamento visível, mas nas justificativas internas. É quando alguém diz que quer prosperar, mas continua acreditando que não nasceu para isso. É quando pede paz, mas continua conversando secretamente com a ansiedade como se ela fosse indispensável. É quando ora por proteção, mas continua alimentando alianças emocionais com pessoas e lugares que o ferem. É quando busca um ano novo, mas carrega consigo a mesma mentalidade que o sabotou no ano anterior. A abundância não é apenas receber mais, é parar de sustentar o que consome sua força antes que o milagre chegue. Alguns vínculos antigos não prendem pelo que oferecem, mas pelo que prometem. Há dores que prometem controle. Há traumas que prometem autoproteção.
Há memórias que prometem evitar que tudo se repita. E é por isso que a pessoa se apega, não porque quer o sofrimento, mas porque tem medo do que acontece sem ele. O sofrimento se torna um tipo de manual interno. A escassez se torna uma identidade. E quando a abundância tenta entrar, a alma estranha. A mente recusa. O coração desconfia. Prosperidade não é impossível para essa pessoa, mas é incompatível com o que ela ainda abraça. O apego invisível é um acordo emocional que rouba o futuro para proteger o passado. O anjo da guarda não rompe laços sem permissão. Ele não corta vínculos que você ainda chama de proteção. Ele não remove pessoas que você ainda chama de porto seguro, mesmo que sejam tempestade. Ele não fecha portas que você insiste em tratar como saída, mesmo quando sabe que são prisão. O céu respeita a liberdade humana até quando a liberdade humana escolhe o caminho que destrói. Por isso, o rompimento começa no interior e não no mundo externo. Não é o anjo que solta, é você que decide abrir a mão. Não é ele que arranca, é você que devolve. A intervenção espiritual só se torna possível quando existe concordância emocional. O apego invisível também se manifesta através de crenças silenciosas. Se eu soltar, vai doer. Se eu abandonar, vou perder tudo. Se eu encerrar, fico sem nada. Se eu mudar, posso falhar. Essas frases não são perguntas inocentes, são votos. São juramentos internos, são pactos com versões que sobreviveram, mas não vivem. Enquanto esses votos existirem, o novo ano será apenas repetição do antigo, porque a vida não se move pela vontade consciente, mas pela crença enraizada. A boca pode pedir abundância, mas o coração pode continuar comprometido com a escassez. A oração pede avanço, mas o apego segura o pé no chão antigo. Há uma decisão espiritual que precisa ser encarada. O que você continua carregando só porque um dia foi necessário para sobreviver? Talvez tenha sido útil no tempo da dor. Talvez tenha te segurado em um momento de queda. Talvez tenha feito sentido quando não havia mais forças. Mas agora, para entrar no novo ano, precisa ficar onde nasceu. O que foi sobrevivência não pode ser estilo de vida. O que foi abrigo não pode se tornar moradia. O que foi proteção não pode se tornar prisão. O que foi resposta não pode se tornar destino. Para um ciclo nascer, outro precisa ser enterrado. A abundância é uma linguagem. E ninguém fala essa linguagem enquanto abraça a escassez como identidade. A abundância não entra onde ainda se acredita que só o mínimo é seguro. Ela não permanece onde a pessoa teme ser escolhida. Ela não cresce onde o coração espera perder. É preciso decidir que o próximo ano não será vivido com a lógica do trauma. Será vivido com a lógica do propósito. E propósito não negocia com o que impede a caminhada. O apego invisível é a última corrente, e quando ela é solta, o movimento começa. Agora, prepare o espírito para o próximo passo. O rompimento não começa na oração, começa na consciência. O novo ano está pronto. A questão é, você está disposto a não levar o antigo junto? Nenhum milagre se sustenta em uma mente que ainda opera na lógica da perda. Antes que a abundância se manifeste por fora, ela precisa ser reconhecida por dentro. A mente é o primeiro território onde a promessa pisa. Se ela não tiver onde descansar, a promessa passa, mas não permanece. É por isso que tantas pessoas chegam perto do que desejam, mas não atravessam. Elas se aproximam da oportunidade, mas retrocedem. Tocam a porta, mas não entram. Não é azar, não é ataque espiritual constante, não é ausência de resposta divina. Muitas vezes é a mente, condicionada pela escassez, rejeitando o que pediu em oração. A mente que foi treinada a sobreviver desconfia da prosperidade. A mente que foi moldada pelo medo desvaloriza a paz. A mente que foi ensinada a aceitar migalhas se assusta diante do banquete. Quando alguém passa tempo demais lidando com portas fechadas, começa a acreditar que toda porta aberta esconde uma armadilha. Quando alguém se acostuma com rejeição, começa a enxergar ameaça até onde Deus está tentando entregar resposta.
Quando alguém foi ferido enquanto confiava, desenvolve um escudo que também bloqueia o milagre. O problema é que esse escudo protege da dor, mas protege também da cura. O desbloqueio mental não é um exercício de otimismo vazio, é um ato espiritual, é uma troca de autoridade. É tirar o comando da escassez e devolver a fé. É tirar a palavra final da memória da dor e entregar ao propósito. É quando a pessoa entende que pensamentos não são donos, são hóspedes. E hóspedes que não constroem precisam ser expulsos. Existem pensamentos que foram tão repetidos que viraram sentença. Eu não consigo. Isso não é para mim. Nada dura. Sempre falta. Não adianta tentar. Essas frases se tornaram muralhas internas. Não protegem, aprisionam. Não fortalecem, enfraquecem. O desbloqueio começa quando você percebe que não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. O anjo da guarda não trabalha apenas do lado de fora. Ele atua também na reconstrução interna. Ele inspira decisões. Ele reforma pensamentos. Ele confronta mentiras antigas com verdades espirituais. Ele faz você perceber que aquilo que um dia te disseram não define quem Deus diz que você é. Quando a mente tenta negociar para voltar ao lugar seguro, o anjo se levanta e sussurra a direção. Quando a lógica diz que é impossível, ele lembra que o impossível não é obstáculo para o propósito. Quando a memória diz que vai doer de novo, ele afirma que feridas não são identidades. O desbloqueio acontece quando você aceita essa intervenção espiritual na sua forma de pensar. Se a mente não muda, nada muda. Mesmo que o ano mude, mesmo que a oportunidade apareça, mesmo que a resposta esteja pronta, prosperidade não entra em mentes ocupadas pelo medo da queda. Paz não se instala onde o caos é visto como normalidade. Proteção não se fixa onde o perigo é tratado como destino. Para receber abundância, é preciso reeducar pensamentos, não para negar o que aconteceu, mas para impedir que o que aconteceu governe o que virá. Há uma grande diferença entre lembrar e se submeter. Você pode carregar a memória sem carregar a identidade que ela tentou impor. Você pode saber o que viveu sem transformar isso em profecia do que ainda viverá. O desbloqueio mental também exige disciplina. Parar de alimentar narrativas internas que fortalecem a escassez. Pare de explicar sua derrota como destino. Pare de justificar sua dor como identidade. Pare de aceitar como verdade aquilo que nasceu no trauma. A mente renovada não mente para si mesma. Ela simplesmente se recusa a acreditar em pensamentos que não carregam a voz de Deus. Uma mente que se abre para a abundância começa a perceber sinais. Começa a respeitar as pequenas portas. Começa a aceitar o bom sem esperar que ele vire ruína. Começa a reconhecer proteção nos atrasos. Começa a enxergar propósito onde antes via punição. O desbloqueio não é um evento, é uma virada de percepção. Agora, faça a si mesmo uma pergunta adulta e honesta. O que dentro de mim ainda acredita que é perigoso prosperar? O que dentro de mim teme ser feliz? O que dentro de mim espera perder quando começa a ganhar? O que dentro de mim prefere o pouco só porque é familiar? Essas perguntas revelam correntes, e correntes só podem ser quebradas quando expostas, não para vergonha, mas para libertação. O próximo ano exigirá uma mente que sustenta o que pede. O anjo da guarda não abre portas para quem ainda acredita que está destinado a ficar do lado de fora. Ele abre para quem está disposto a atravessar. Respire fundo. Reconheça o que precisa sair. Não lute contra o novo com pensamentos antigos. O desbloqueio mental é o primeiro milagre da prosperidade. E ele começa agora, na coragem de pensar diferente. A abundância que você pede não começa na chegada do dinheiro, mas na chegada da paz. Porque não existe prosperidade verdadeira se a alma continua em guerra. Não há riqueza que se sustente se o coração permanece em estado de sobrevivência. A paz é o alicerce espiritual que dá sustentação ao que Deus quer construir. Enquanto a mente estiver inquieta, a oportunidade escapa. Enquanto o coração estiver agitado, a porta certa parece dúvida. Enquanto o espírito estiver confuso, qualquer direção parece ameaça.
A escassez emocional cria ruído, e o ruído impede o discernimento. Mas quando a paz se estabelece, o mundo espiritual fica audível. A paz não é ausência de problemas, é presença de direção. É a certeza silenciosa de que existe propósito até naquilo que ainda não faz sentido. Muitas pessoas querem prosperar, mas ainda acreditam que a paz será consequência da prosperidade, quando na verdade é o contrário. Primeiro a paz entra, depois a prosperidade encontra lugar. Porque quem caminha em paz não toma decisões por desespero, não implora por migalhas emocionais, não negocia identidade por aceitação, não entra em acordos com a escassez só para não enfrentar a solidão. Quem caminha em paz escolhe com consciência, não com carência, e a prosperidade se instala onde há consciência. A paz não remove a luta, mas remove o medo da luta. Não apaga o passado, mas tira o direito dele de governar o futuro. A paz é o campo onde a proteção atua, e a proteção é o campo onde a prosperidade cresce. A aliança com a paz exige renúncia ao controle. Enquanto você tentar controlar todos os resultados, continuará preso ao cansaço espiritual. Enquanto tentar prever todos os riscos, continuará refém da ansiedade. Enquanto tentar se blindar de toda decepção possível, continuará se impedindo de viver respostas reais. Existe uma maturidade espiritual que entende que descanso não é desistência. Descanso é entrega consciente. É quando você faz a sua parte e deixa o restante nas mãos de Deus. É quando para de vigiar cada detalhe com medo e começa a vigiar sua própria postura com fé. Quando alguém faz aliança com a paz, o mundo deixa de ser ameaça e se torna travessia. O seu anjo da guarda não atua apenas para evitar quedas. Ele atua para estabilizar o coração. Porque um coração instável transforma milagres em dúvida, respostas em ansiedade, livramentos em punição imaginada. Quando o anjo da guarda intervém, ele não apenas impede o mal, ele reorganiza sentimentos, ele clareia intenções, ele desarma expectativas destrutivas, ele separa pensamento de verdade, ele coloca a paz como filtro, e a paz passa a ser critério. Se não traz paz, não é caminho. Se não traz paz, não é resposta. Se não traz paz, não é para agora. Quem faz aliança com a paz não confunde lentidão com abandono. Entende que alguns atrasos são proteção. Paz não é neutralidade, não é apatia, não é silêncio vazio. Paz é autoridade espiritual. É a certeza de que nada que é seu será tomado. É a convicção de que aquilo que Deus escreveu não será roubado. É a maturidade de não entrar em guerras que não lhe pertencem. Quem tem paz não responde a provocações que visam tirá-lo do propósito. Não tenta se justificar para quem não foi chamado para entender sua jornada. Não se desgasta com batalhas que não acrescentam. Não tenta segurar o que o céu já pediu para soltar. Quando a paz governa, a proteção se manifesta antes mesmo do perigo. A paz é sentinela. A paz é guarda. A paz é vigilância do espírito. Receber a paz como primeira riqueza também exige aceitar que nem todos caminharão com você. E isso não é perda, é purificação. Deus não remove pessoas para te deixar sozinho. Ele remove para que você tenha espaço. O anjo da guarda não afasta relacionamentos por maldade, mas por preservação. Algumas vozes te impediriam de ouvir a direção. Alguns laços drenariam sua energia antes do milagre. Algumas companhias confundiriam sua identidade e te fariam voltar ao lugar que você lutou para sair. A paz não é confortável para quem prefere a turbulência como prova de que está no controle, mas é transformadora para quem entendeu que não precisa mais brigar para existir. Agora, neste momento, faça um pacto interno. Eu aceito a paz como fundamento, não como fuga, mas como estratégia espiritual. Não como fraqueza, mas como maturidade. Não como desistência, mas como preparação. Eu não quero prosperar em estado de guerra. Eu quero prosperar em estado de direção. Eu não quero resultados construídos pela ansiedade. Eu quero frutos que crescem sob proteção. Eu não quero milagres que chegam enquanto minha mente sabota.
Eu quero prosperidade guardada pela paz. A abundância começa quando o espírito encontra descanso. A paz abre o caminho. A paz sustenta a travessia. A paz guarda o território. E quando a paz se torna casa, a prosperidade deixa de ser visitante. Prosperidade não começa quando algo chega. Começa quando algo deixa de ser roubado. Não adianta pedir abundância se ainda existem acessos abertos para o que drena, consome e corrói. Não adianta orar por novos caminhos se ainda há brechas internas que permitem que velhos ciclos retornem. Não adianta sonhar com paz se a alma continua vulnerável a vozes, lugares e situações que ferem a identidade espiritual. Antes de prosperar, é preciso ser protegido. Antes de conquistar, é preciso ser preservado. Proteção não é atraso, é fundamento. O atraso verdadeiro não está no tempo, está no vazamento interno. Onde há vazamento, nada se sustenta. Muitas pessoas acreditam que proteção é apenas livramento, como se o anjo da guarda tivesse a função de impedir ataques e acidentes. Isso é parte, mas não é tudo. A proteção verdadeira é estratégica. Ela fecha portas que parecem oportunidades, mas são armadilhas emocionais. Ela impede acessos que parecem afeto, mas são vampirismo espiritual. Ela bloqueia relações que parecem companhia, mas são atraso disfarçado de cuidado. Ela interrompe caminhos que parecem promessa, mas são ruína com brilho. A proteção não é apenas escudo, é seleção, é filtro, é discernimento antes da queda. É o céu intervindo antes que o dano aconteça. Há orações que o céu não responde permitindo, responde impedindo. Há pedidos que parecem negados, mas na verdade são proteção. Pessoas que não chegaram porque não deveriam chegar. Portas que não abriram porque teriam custado sua identidade. Caminhos que se desfizeram porque levariam seu propósito para longe do destino. A proteção se manifesta como ausência, adiamento, silêncio, interrupção. E quem não entende chama de fracasso. Mas quem amadurece espiritualmente reconhece: nem toda perda é perda. Algumas são livramento. Nem toda negativa é rejeição. Algumas são blindagem. Nem toda demora é atraso. Algumas são preparo. A prosperidade se estabelece onde a proteção vigia. O anjo da guarda não apenas acompanha, ele guarda trajetórias, ele intercepta ataques invisíveis, ele administra batalhas que você nunca verá, ele mantém longe aquilo que faria você retroceder ao ponto que jurou não voltar. Ele impede que suas emoções assinem contratos com aquilo que destruiria seu futuro. Ele não trabalha para poupar você do desconforto, ele trabalha para preservar você do dano que corrompe propósito. Prosperidade sem proteção vira desperdício. Proteção sem prosperidade vira estagnação. As duas coisas caminham juntas. Uma abre caminhos, a outra impede que eles sejam tomados. Para muitos, o maior inimigo não é a falta, é a exposição precoce. Pessoas que receberam mais do que poderiam sustentar e se perderam tentando guardar o que não estavam prontas para carregar. Prosperidade não é só receber, é ter estrutura para não perder. É ter maturidade para identificar ameaças que vêm disfarçadas de resposta. É perceber que nem tudo que chama seu nome tem permissão para entrar. O anjo da guarda, ao proteger, está ensinando você a reconhecer a diferença entre o que parece bom e o que realmente é bênção. Entre o que emociona e o que edifica. Entre o que atrai e o que constrói. Quando a proteção se estabelece como fundamento, as decisões mudam. Você para de tentar provar valor. Para de aceitar migalhas emocionais como se fossem cuidado. Para de se submeter a relações que tratam você como sombra. Para de entrar em lugares onde sua alma se encolhe para caber. Para de se justificar para quem não foi chamado para entender sua jornada. O protegido não negocia destino com quem nunca entrou no processo. O protegido não diminui a própria voz para agradar expectativas. O protegido não confunde movimento com direção. O protegido não troca a essência por acessos que não sustentam propósito. Este é o momento de reposicionamento.
Antes de pedir prosperidade, peça preservação. Antes de pedir resposta, peça discernimento. Antes de pedir portas abertas, peça fechamento das portas que não servem mais. Antes de atravessar o ano, declare quais vozes não poderão atravessar com você. Quem vigia o coração não teme retrocesso. Quem guarda a mente não perde estrutura. Quem sela o espírito não se torna presa do acaso. O anjo da guarda não foi enviado para garantir que nada aconteça. Ele foi enviado para garantir que o que aconteça não destrua você. Agora faça internamente uma escolha adulta e espiritual. Eu prefiro perder acessos do que perder a minha paz. Prefiro soltar o que não sustenta do que arrastar o que me afunda. Prefiro andar devagar no propósito do que correr rápido para fora dele. Prefiro caminhos abertos, com proteção, do que resultados rápidos, com risco. Prefiro ser guardado antes de ser abençoado. Porque uma bênção sem proteção se desfaz, mas uma proteção bem estabelecida prepara o caminho para tudo que virá. A prosperidade que você busca não depende apenas do que chega. Depende do que não entra. Depende do que não toma. Depende do que não volta. Depende do que não ocupa o espaço onde o novo precisa nascer. Proteção é a primeira porta, a abundância é a segunda, e o próximo passo será dado com consciência. Existem caminhos que não se encontram com lógica, mas com direção espiritual. Existem portas que não se abrem por força, mas por alinhamento. Existem respostas que não surgem por insistência, mas por preparação interna. E é por isso que prosperidade não é apenas esforço humano. É caminhar onde o céu já pisou primeiro. O anjo da guarda não abre todos os caminhos, ele abre os caminhos certos. Não entrega qualquer oportunidade, entrega a oportunidade que faz sentido para o propósito. Não conduz para qualquer porta, conduz para a porta que sustenta o próximo nível da jornada. Caminhos abertos não são sobre quantidade, são sobre legitimidade, não sobre pressa, mas sobre precisão. Quando uma vida entra em estado de alinhamento espiritual, algo começa a mudar de forma silenciosa e concreta. A pessoa percebe que aquilo que antes dependia apenas de força, agora depende de escuta. O que antes exigia desespero, agora exige discernimento. O que antes era escolhido por medo, agora é escolhido por propósito. Caminhar com o anjo da guarda não é caminhar sem obstáculos, é caminhar sem se perder. Não é evitar o vale, é atravessá-lo acompanhado. Não é evitar tempestades, é não permitir que elas definam o destino. Os caminhos do céu não se confundem, mesmo quando a paisagem parece escura. Quem tem direção não precisa enxergar longe, precisa apenas continuar. O erro de muitos é tentar abrir portas que o céu fechou para protegê-los. É insistir em caminhos que já não pertencem ao propósito. É negociar estabilidade emocional por acesso. É chamar de oportunidade o que, na verdade, é ruína disfarçada. O anjo da guarda fecha mais portas do que abre, porque portas fechadas também são cuidado. Ele evita quedas que você chamaria de vitória. Ele restringe acessos que você chamaria de resposta. Ele retira pessoas que você chamaria de destino. Não para te punir, mas para impedir que você se comprometa com lugares que não carregam o seu nome espiritual. Caminhos abertos nunca serão apenas passagens físicas, serão pontes espirituais. E uma ponte só sustenta quem está disposto a atravessá-la. Quando o anjo da guarda abre um caminho, existe coerência. Não é confusão, não é sufoco, não é medo constante. Existe paz, existe silêncio interno, existe maturidade para dizer não ao que brilha, mas não edifica. Caminho aberto não é caminho fácil, é caminho viável. É caminho que exige postura. É caminho que exige identidade. Porque prosperidade sem identidade vira desvio. Mas prosperidade com identidade vira destino. Os caminhos abertos pelo céu exigem que você não volte para buscar versões antigas de si mesmo. Exigem que você deixe para trás expectativas alheias, promessas que não foram feitas por Deus e padrões emocionais que sabotam o novo. Esse movimento espiritual também redefine o tempo. O que parecia atraso se revela preparo.
O que parecia demora se transforma em lapidação. O que parecia interrupção se mostra como alinhamento. O céu não age na sua pressa, age no seu tempo. E o tempo de Deus não atrasa. Ele amadurece. Se o caminho não abriu antes, é porque você ainda carregava peso demais para atravessar. Se a porta se manteve fechada, é porque você ainda negociava sua identidade para caber. Se a resposta não chegou, é porque você ainda tentava construí-la com as mãos do medo. Caminho aberto não é improviso. É consequência. Agora entenda uma verdade espiritual que separa ciclos. O anjo da guarda não conduz onde você quer estar. Ele conduz onde você precisa estar. Nem sempre o necessário é confortável, mas sempre é curador. Nem sempre o necessário é rápido, mas sempre é certeiro. Nem sempre o necessário agrada o ego, mas sempre edifica o espírito. O caminho que o anjo abre é o caminho que a sua alma reconhece antes mesmo de saber explicar. É aquele que respira paz, mesmo quando exige coragem. É aquele que pode assustar no começo, mas carrega sentido no meio e colheita no fim. Por isso, neste novo ano, você não pedirá apenas por portas abertas. Você pedirá para reconhecer as portas certas. Não pedirá apenas por direções, pedirá por discernimento. Não pedirá apenas para alcançar, pedirá para sustentar. Não pedirá apenas para receber, pedirá para permanecer. O segredo não é chegar rápido, é chegar inteiro. E chegar inteiro só é possível quando a caminhada é guiada. Caminhar guiado não significa falta de autonomia. Significa maturidade para não se perder dentro da própria pressa. Significa não confundir movimento com avanço. Significa não chamar ruído de confirmação espiritual. Então, declare internamente: eu não quero todos os caminhos. Quero os caminhos certos. Eu não quero todas as portas. Quero as portas legítimas. Eu não quero todas as oportunidades. Quero as que carregam meu nome no propósito. Eu não quero correr. Quero atravessar. Eu não quero conquistar para provar. Quero conquistar para cumprir. Porque prosperidade não é sobre ter mais. É sobre ser guiado. E quem é guiado não teme a travessia. Há um ponto da caminhada espiritual em que o fardo deixa de ser obrigação e se torna escolha. Nesse ponto, a alma entende que não é chamada para carregar o ano nas costas, mas para consagrá-lo. Existe uma diferença profunda entre carregar e consagrar. Carregar é viver como se tudo dependesse de você. Consagrar é viver como se tudo precisasse passar por Deus antes de chegar até você. Carregar é controle. Consagrar é confiança. Carregar é ansiedade. Consagrar é entrega. Carregar é tentar prever o pior para evitar dor. Consagrar é se preparar para viver o melhor com maturidade espiritual. E o novo ano não pede força absoluta, ele pede postura espiritual. A entrega não é desistência, é obediência. Não é fuga, é estratégia. Não é fechar os olhos e esperar que tudo se resolva. É abrir os olhos e permitir que Deus direcione. Quando você consagra o ano ao céu, você deixa de negociar com a inquietação do amanhã e começa a caminhar sob a lógica da proteção divina. A entrega reorganiza prioridades. O que antes era urgência se revela irrelevante. O que antes era medo se revela falta de direção. O que antes era peso se revela apego. E aquilo que não fazia sentido começa a encontrar lugar. Consagrar o ano é entregar o volante, mas permanecer dentro do propósito. É dizer: eu caminho, mas não caminho sozinho. Eu escolho, mas não escolho sem direção. Eu avanço, mas não avanço sem proteção. O anjo da guarda não precisa que você seja perfeito para agir. Ele precisa que você permita. É por isso que entrega vem antes de resposta. Você não entrega quando tudo faz sentido. Você entrega para que tudo faça sentido. A consagração é o ato que desautoriza a interferência da escassez. É o selo espiritual que impede que a dor antiga entre no novo ciclo e roube o que ainda nem nasceu. É a barreira que separa o que foi sobrevivência do que será propósito. Quando você entrega o ano, você está declarando internamente: se não vem de Deus, não quero. Se não carrega paz, não atravessa comigo.
Se não sustenta propósito, não permanece. A entrega também confronta a vaidade espiritual, porque há momentos em que o orgulho tenta convencer você de que não precisa de ajuda, que pode atravessar sozinho, que consegue resolver tudo, que pedir direção é sinal de fraqueza, mas a maior força espiritual não está em nunca precisar. Está em saber reconhecer quando precisa. Está em confiar. Está em abrir mão da arrogância de carregar a própria vida nas mãos e permitir que Deus intervenha. Quem entrega não abandona seu papel. Apenas para de tentar ser Deus da própria história. Consagrar o ano é aceitar que nem tudo será como você planejou, mas tudo pode ser como Deus preparou. É entender que a proteção pode se apresentar como negação, que o cuidado pode vir como desvio inesperado, que o amor de Deus pode impedir ligações emocionais que destruiriam sua energia. É reconhecer que há portas que vão fechar e você não entenderá, e ainda assim, confiar. Porque o anjo fecha não para punir, mas para preservar. Quando você entrega, você para de lutar contra o céu e começar a caminhar ao lado dele. Este novo ano não pede uma alma exausta tentando controlar cada detalhe. Ele pede alguém maduro o suficiente para dizer: eu consagro, eu permito, eu liberto o que pesa, eu solto o que prende, eu deixo no passado o que insiste em cobrar espaço no futuro. Eu não entro no novo ciclo com a linguagem da sobrevivência. Eu entro com a linguagem do propósito, não com a expectativa de perda, mas com a expectativa de direção. E a partir dessa entrega, algo muda. A ansiedade perde força, o medo perde argumento, o passado perde acesso, a escassez perde identidade, a culpa perde autoridade. O que antes governava, agora silencia. O que antes ameaçava, agora se afasta. Porque consagração não é ritual, é posicionamento. Não é gesto religioso, é acordo espiritual. Não é apenas oração, é pacto com a mudança. Quando você diz, eu não carrego o ano, eu consagro o ano, o céu responde, então eu sustento. Agora respire e coloque esta verdade dentro de si. O ano novo não será meu peso, será meu território consagrado. E o território consagrado não se perde, não se negocia, não se entrega ao acaso. Ele se habita, ele se honra, ele se atravessa. Existe um momento na caminhada espiritual em que o céu não responde apenas com milagres, mas com reordenação. É quando Deus começa a mover peças sem pedir sua permissão emocional. Quando pessoas se afastam sem explicação aparente. Quando portas que você queria que abrissem permanecem fechadas com firmeza. Quando situações que pareciam solução se desfazem antes de começar. À primeira vista, tudo isso parece perda, mas para quem tem discernimento, é reorganização. O céu não remove o que faz falta. O céu remove o que faz cair. O reordenamento divino é o cuidado que a sua pressa não compreende e que a sua necessidade emocional não reconhece de imediato. O reordenamento acontece quando a proteção deixa de ser apenas escudo e se torna direção. Quando Deus tira das suas mãos o que você teria insistido em segurar e devolve maturidade no lugar. Quando Ele impede alianças que você teria chamado de amor, mas que quebrariam sua paz. Quando Ele fecha acessos que ofereceriam conforto imediato, mas drenariam sua identidade a longo prazo. Não é Deus contrariando o seu desejo, é Deus honrando o seu destino. O anjo da guarda não organiza o que você quer, ele organiza o que você precisa para sustentar o que pediu. Ele não negocia com seus impulsos emocionais, ele trabalha pela sua preservação espiritual. O reordenamento também se apresenta como silêncio. Um silêncio que não abandona, que não ignora, mas que prepara. O céu se cala quando está reposicionando. O anjo se cala quando está negociando o livramento no invisível. Deus se cala quando está ajustando o tempo. O silêncio não é ausência, é construção. É o intervalo entre a promessa e a chegada. O intervalo em que você aprende a confiar sem ver. É nesse período que muitos desistem, porque confundem silêncio com desinteresse.
Mas o amadurecimento espiritual começa quando você entende que nem toda resposta vem com palavras. Algumas vêm com movimento, e movimento espiritual raramente é barulhento. Há um padrão que confirma quando o reordenamento está em andamento. O velho começa a perder sentido. Lugares que antes pareciam lar agora parecem pequenos. Conversas que antes alimentavam agora cansam. Relacionamentos que antes confortavam agora confundem. Sonhos que antes motivavam agora não se encaixam mais na sua consciência. Isso não é crise. Isso é transição. É a alma se desalinhando do que foi para se alinhar ao que será. O reordenamento retira você do lugar onde foi ferido, para que você possa crescer sem se justificar o tempo todo. Ele encerra ciclos que não podem acompanhar sua próxima fase. Ele recolhe acessos que você não percebeu que estavam custando caro demais. O reordenamento divino também exige obediência emocional. Obediência para não voltar onde Deus já encerrou. Obediência para não insistir no que claramente se desfez. Obediência para não romantizar o que te destruiu só porque dói deixar ir. Obediência para não chamar de injustiça o que na verdade foi preservação. Nem todo fim é fracasso. Às vezes é preparação. Às vezes é misericórdia. Às vezes é Deus dizendo: se eu permitir que isso continue, você se perde. E eu prefiro sua cura ao seu conforto. Esse é o amor que corrige. Essa é a proteção que reorganiza. Essa é a mão que guia mesmo quando você não entende o caminho. Quando o reordenamento começa, não lute. Coopere. Não se lamente. Observe. Não se desespere. Confie. Porque o céu não retira sem devolver. Ele só retira primeiro para criar espaço. Retira pessoas que drenariam sua energia para enviar aquelas que somam. Retira oportunidades tortas para entregar portas coerentes. Retira caminhos estreitos para conduzir você ao território que suporta sua expansão. Quando Deus reordena, não é o fim, é o começo. É a resposta se aproximando. É o destino se organizando. É a promessa encontrando espaço real para se manifestar. O reordenamento é a prova de que o céu não deixou você sozinho. É Deus dizendo ao futuro: prepare lugar. É o anjo dizendo ao caminho: alinhe-se. É o Espírito dizendo à alma: não volte. Os próximos passos só fazem sentido depois que o reordenamento faz o que precisa fazer. E quando ele termina, você não volta a ser quem era. Você atravessa para quem nasceu para ser. Prosperar não é apenas chegar mais longe. É não ser puxado de volta. Não é apenas conquistar. É permanecer. Não é apenas abrir portas. É discernir quais devem ser atravessadas. E para isso, o anjo da guarda não atua apenas como protetor, mas como sentinela. Ele não vigia sua vida em busca de perigos óbvios. Ele vigia o que pode roubar o sentido, corroer a identidade, enfraquecer a fé, desviar o propósito. A função espiritual do seu anjo não é apenas impedir que o mal alcance você, mas impedir que você volte voluntariamente ao que um dia te feriu. Ele não guarda apenas o caminho à frente, ele guarda também o caminho atrás, para que você não se perca no retorno. Há pessoas que não retrocedem porque são fracas. Retrocedem porque são pressionadas por vozes internas que foram tratadas como verdade por tempo demais. Vozes que dizem que é tarde, que dizem que você não nasceu para tanto, que dizem que a vida não muda. Essas vozes não são apenas pensamentos, são contratos emocionais com o passado, e o anjo da guarda se coloca como sentinela justamente nesse ponto, entre a sua vontade consciente de seguir e os puxões invisíveis que tentam te levar de volta. Ele não pode decidir por você, mas pode barrar o que tenta te convencer a desistir. Ele pode impedir acessos que você não percebe. Ele pode enfrentar guerras que você não enxerga. Ele pode levantar muros espirituais entre sua alma e o que tenta tomar sua fé. Ser guiado não é infantilidade espiritual, é maturidade. É reconhecer que você não enxerga tudo, não discerne tudo, não compreende tudo imediatamente. O imaturo quer independência absoluta, o maduro quer direção.
O imaturo tenta provar que consegue sozinho. O maduro sabe que existe um propósito maior do que o orgulho. O anjo da guarda atua para que o próximo passo seja seguro, para que a decisão não seja acelerada pelo medo nem travada pelo trauma, para que você não aceite respostas que ferem seu espírito só para aliviar a solidão, para que você não entre em acordos emocionais que pareçam carinho, mas sejam armadilhas. O anjo não está apenas na porta que abre, está também na porta que não deveria abrir nunca. Em muitos casos, o maior milagre não é a porta que se abre, é a porta que não abre. Não é a pessoa que chega, é a pessoa que não volta. Não é o resultado imediato, é a falha estratégica que impediu um dano futuro. O anjo da guarda não negocia com a suposição humana de que tudo que se deseja é bom. Ele trabalha com verdade espiritual. O que não fortalece o propósito não é resposta. O que não preserva sua paz não é destino. O que não abraça sua identidade não é direção. Por isso, quando algo não acontece, não se apresse em chamar de derrota. Pode ser preservação. Pode ser Deus evitando que você se torne refém de um caminho que jamais sustentaria sua alma. Ser guardado é ser constantemente chamado de volta para o que importa. É perceber que mesmo quando a mente tenta negociar o retorno a um ciclo antigo, existe uma resistência espiritual impedindo. O anjo atua como sentinela quando coloca incômodo, onde você teria acomodação. Quando coloca inquietação, onde você teria retorno. Quando coloca discernimento, onde você teria recaída. O que antes parecia desejo, agora parece aviso. O que antes era convite, agora parece perigo. O que antes era porto, agora parece prisão. Esse é o sinal de que você está sendo guardado não só do mal externo, mas das negociações internas. Assumir o próximo passo não é andar rápido, é andar certo. É não permitir que o passado tenha o direito de redizer a sua história. É entender que conquistas sem vigilância viram queda, que avanço sem proteção vira desgaste, que prosperidade sem sobriedade vira desvio. O anjo da guarda não é companheiro de impulsos, é parceiro de destino. Ele não dá velocidade, ele dá direção. Ele não dá tudo ao mesmo tempo. Ele dá o necessário para não te perder no processo. Ele não te impede de caminhar, ele te impede de cair de volta. Agora declare internamente: não retrocederei por saudade do que me destruiu. Não negociarei presença com quem me diminui. Não confundirei carência com amor. Não chamarei ruína de destino. Não chamarei convite do passado de sinal espiritual. O anjo da guarda permanece ao meu lado, não para me impedir de viver, mas para me impedir de perder o que finalmente comecei a construir. O próximo passo não é sobre coragem absoluta, é sobre convicção. E convicção é o que resta, quando o medo tenta falar mais alto, mas o espírito já aprendeu a reconhecer a voz da proteção. Anjo da guarda. Neste momento, eu oro não como quem implora, mas como quem se posiciona. Não como quem duvida, mas como quem escolhe. Não como quem pede para sobreviver, mas como quem está pronto para viver. Eu apresento este novo ano diante do céu como território consagrado. Que cada passo seja guiado, que cada porta seja discernida, que cada decisão seja sustentada, que cada caminho seja protegido. Eu não atravesso este ciclo com pressa, eu atravesso com direção. Eu não caminho sozinho, eu caminho acompanhado pela presença que Deus designou para guardar minha história. Anjo que vela meus dias e testemunha minhas noites, eu te entrego tudo aquilo que as palavras não explicam. Entrego o que desgasta a alma em silêncio. Entrego o medo de perder. Entrego a ansiedade de falhar. Entrego a sensação de estar atrasado enquanto a vida avança. Entrego o cansaço de tentar segurar o que não se mantém. Entrego a culpa de ter sobrevivido a lugares que não me queriam inteiro. Entrego a voz interna que me convenceu de que eu deveria aceitar menos. Eu solto. Eu libero. Eu desfaço acordos com a escassez. Eu renuncio alianças com a dor. Eu deixo no ciclo antigo o que transformava minha fé em refém do trauma. Anjo da guarda, em nome de Deus, eu peço que tua proteção vá à frente. Fecha
o que não foi enviado pelo céu. Interrompe o que roubaria minha identidade. Quebra acessos espirituais que drenam minha energia emocional. Afasta o que me faz retroceder. Corta o que tenta negociar minha paz. Remove o que se aproxima com aparência de cuidado, mas carrega a intenção de queda. Que o que precisa terminar, termine. Que o que precisa cessar, cesse. Que o que precisa sair, saia. Eu aceito. Eu coopero. Eu permito. Porque agora eu entendo que proteção também é resposta. Eu peço, em nome do propósito que Deus me deu, que este seja o ano da abundância consciente. Não abundância que infla o ego, mas que fortalece a alma. Não abundância que se perde rápido, mas que permanece. Não abundância que exige máscara, mas que nasce da verdade. Que a prosperidade venha sem culpa, que o crescimento venha sem medo, que a colheita venha sem desespero, que a resposta venha sem ansiedade, que eu não deseje o que não posso sustentar, que eu não receba o que não consigo guardar, que eu não ocupe espaços onde minha paz precise morrer para eu caber. Agora eu oro pela minha casa, que a paz seja fundamento, que o descanso seja presença, que a proteção seja muralha, que o mal não encontre porta, que a inveja não encontre sombra, que a angústia não encontre cama, que a opressão não encontre fresta, que o medo não encontre domínio, que o lar seja território do céu, que a atmosfera seja limpa, que cada ambiente seja guardado, que cada canto seja vigiado, que cada parede seja testemunha de cura, que cada amanhecer tenha sentido, que cada noite seja leve. Eu oro pelas minhas escolhas, que eu não aceite migalhas emocionais, que eu não confunda afeto com prisão, que eu não confunda vínculo com dependência, que eu não confunda insistência com propósito, que eu não negocie minha identidade para não ficar sozinho, que eu não abandone o que pedi quando o processo começar a exigir postura, que eu tenha coragem de permanecer onde o céu me colocou e coragem de sair de onde Deus já saiu. Por fim, eu faço um pacto espiritual com o novo ano. Não é superstição, não é ritual vazio, é compromisso. Este ano, eu não caminho para provar nada. Eu caminho para cumprir. Eu não avanço para ser visto. Eu avanço para viver. Eu não recomeço porque perdi. Eu recomeço porque cresci. Eu não peço apenas por abundância. Peço por continuidade. Eu não oro apenas por portas abertas. Oro por maturidade para atravessar. Eu não declaro apenas proteção. Declaro preservação do que o céu confiou a mim. Anjo da guarda, em nome de Deus, sela esta oração. Guarda o que nasce, protege o que cresce, sustenta o que permanece, e que o que vier seja coerente com quem eu estou me tornando. Este é o momento em que a oração deixa de ser som e se torna direção, em que a palavra deixa de ser pedido e se torna pacto, em que o ano deixa de ser expectativa e se torna compromisso espiritual. O selo final não é apenas um encerramento, é um envio. É quando o novo ciclo é autorizado a existir. É quando o passado perde o direito de interferir. É quando o futuro deixa de ser cenário e se torna caminho. O selo final é quando você declara diante do céu e da própria alma: não volto, não diminuo, não retrocedo, não me escondo do propósito que pedi, não negocio o que Deus escreveu para caber em espaços onde minha paz precisaria morrer. O selo final transforma a travessia em identidade, porque não se trata apenas de entrar no ano, mas de entrar inteiro, de entrar consciente, de entrar preparado, de entrar alinhado com valores espirituais que sustentam o milagre. Prosperidade sem selo se perde, proteção sem selo enfraquece. Portas abertas sem selo viram confusão. O selo é a blindagem invisível que acompanha cada passo. Ele não impede desafios, mas impede regressos. Ele não evita desconfortos, mas impede feridas desnecessárias. Ele não impede processos, mas impede destruições. O selo é o lembrete espiritual de que você não está mais disponível para o que te afundava. O anjo da guarda testemunha essa decisão. Ele não testemunha como espectador, mas como guardião. Ele registra no mundo espiritual a mudança de posto, a mudança de rota,
a mudança de identidade. E a partir desse ponto, ele age como quem guarda não apenas a vida, mas o propósito. Ele não protege apenas o corpo e a alma. Ele protege o destino. Ele impede acessos emocionais que tentem desestabilizar você. Ele intercepta sugestões espirituais que tentem desacreditar o caminho. Ele intervém antes que laços antigos sejam restaurados por carência. Ele se posiciona entre você e a repetição. Porque a repetição não é apenas hábito, é ameaça ao propósito. O selo final também é uma declaração de responsabilidade. Muitas pessoas querem mudança, mas não querem assumir o que a mudança exige. Querem resposta, mas não querem postura. Querem destino, mas não querem renúncia. E o selo confronta essa fuga. Ele exige participação. Ele exige decisão. Ele exige crescimento. Não existe selo para quem se compromete apenas com o alívio. O selo é para quem se compromete com a construção, para quem aceita a dor temporária de deixar para trás para viver a honra permanente de habitar o novo, para quem entende que a travessia dói, mas a permanência cura. Agora, diante do céu, declare silenciosamente ou em voz baixa: eu selo este ano, eu selo minha identidade, eu selo meu propósito, eu selo minha paz, eu selo minha proteção, eu selo minha prosperidade, eu selo meus passos, eu selo minhas escolhas, eu selo o que começa, eu selo o que cresce, eu selo o que permanece. Eu não volto para o lugar onde tive que me diminuir. Eu não volto para conversas que me confundem. Eu não volto para vínculos que me machucam. Eu não volto para crenças que me sabotam. Eu não volto para narrativas que ainda me chamam pelo nome antigo. Este selo não é emoção, é espiritualidade ativa. Não é expectativa, é consciência. Não é esperança solta, é fundamento. Não é superstição, é aliança. O selo final é a assinatura que diz ao céu: eu estou pronto. E diz ao inferno: eu não estou disponível. Diz ao passado: eu te entrego. Diz ao futuro: eu te recebo. Diz ao presente: eu permaneço. A partir deste momento, você não pertence mais ao ciclo que tentou te destruir. Você pertence ao ciclo que vai te construir. Você não caminha mais tentando se proteger sozinho. Você caminha acompanhado. Você caminha guardado. Você caminha autorizado. Este é o selo. E ele está feito. Se você chegou até aqui, então algo dentro de você já começou a mudar. Não porque as circunstâncias se transformaram de repente, mas porque sua postura espiritual foi reposicionada. O chamado final deste conteúdo não é para comover, é para convocar. Não é para emocionar, é para alinhar. Este não é o encerramento do vídeo, é o início do que você vai viver fora dele. Toda palavra dita até aqui não é destino pronto, é território aberto. A travessia começa agora, quando a sua vida começa a responder ao que foi declarado espiritualmente. Este chamado final não é um pedido tímido ao céu, é um ato de continuidade, porque promessas não se sustentam onde falta permanência. Portas não se mantêm abertas onde falta maturidade. Caminhos não permanecem disponíveis onde a alma se esquece de quem está se tornando. Por isso, receba esta verdade. Prosperidade não é aquilo que você conquistará apenas quando chegar, mas aquilo que você já começou a sustentar dentro de si. A paz não é aquilo que você espera sentir quando o ano alinhar, mas aquilo que você escolhe carregar enquanto ele se constrói. A proteção não é aquilo que você implora para não perder, mas aquilo que você honra com suas decisões. A continuidade espiritual é a ponte entre a oração e o testemunho, e é aqui que muitos se dispersam. Eles oram, mas não permanecem. Eles começam, mas não concluem. Eles sentem, mas não transformam o sentir em postura. Eles recebem direção, mas não conduzem a vida de acordo com ela. O chamado final é para que você não seja apenas alguém que ora, mas alguém que vive orando. Que não seja apenas alguém que pede, mas alguém que sustenta. Que não seja apenas alguém que recebe paz, mas alguém que a protege. Que não seja apenas alguém que experimenta milagres, mas alguém que permanece disponível
para o processo que eles exigem. O seu anjo da guarda não acompanha apenas o momento da oração. Ele acompanha seus dias, suas escolhas, suas respostas, suas fronteiras. Ele estará presente quando você precisar dizer não ao que ameaça sua paz. Ele estará presente quando o passado tentar convencer você de que não mudou. Ele estará presente quando uma porta chamar sua atenção pelo brilho, mas não pelo propósito. Ele estará presente quando a carência tentar negociar sua identidade. Ele estará presente quando o medo tentar falar mais alto do que a fé. Ele não se ausenta nos seus dias comuns. Ele não se afasta quando nada parece milagroso. Ele caminha enquanto você caminha. Por isso, o chamado final é simples, mas exige decisão. Permaneça. Permaneça na nova consciência. Permaneça na proteção que pediu. Permaneça na paz que declarou. Permaneça no discernimento que reconheceu. Permaneça no propósito que aceitou. Não volte para hábitos que contradizem sua nova postura. Não devolva espaço interno para o que o céu retirou. Não negocie o que pediu em oração apenas para aliviar uma solidão momentânea. Não abandone o processo porque o ritmo não parece rápido o suficiente. O céu não trabalha na velocidade da ansiedade, trabalha na velocidade do amadurecimento. E agora, com firmeza e sobriedade, declare internamente: eu permanecerei. Eu não voltarei para o que me feriu. Eu não chamarei o antigo de seguro só porque é conhecido. Eu não chamarei o novo de ameaça só porque exige coragem. Eu não pedirei confirmação para aquilo que já reconheço no espírito. Eu não serei levado pelas emoções que contradizem a direção. Eu não confundirei espera com abandono. Eu não confundirei silêncio com ausência. Eu permanecerei até ver o fruto do que o céu começou. Este não é o fim, é o início. Guarde esta frase. O milagre começa na oração, mas é sustentado na permanência. O seu anjo da guarda caminha. O céu observa. O propósito respira. E o ano que você consagrou já sabe que não poderá tratá-lo como antes. Respire. Levante a cabeça. Caminhe.